Olá, seja bem-vindo. Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas. A célebre frase do livro O Pequeno Príncipe pode ser aplicada aos relacionamentos amorosos. Em tempos de tantas urgências, a responsabilidade afetiva está no centro das discussões. Este é o assunto de hoje. Eu converso com a psicóloga clínica Cibele Lessa Alves. Ela é especializada em terapia cognitivo-comportamental e fala conosco de Foz do Iguaçu. Tudo bem, Cibele? Tudo bem, Edenilson? Obrigado pela disponibilidade. O que é responsabilidade afetiva? Responsabilidade afetiva é a pessoa, no ato de se relacionar com outro, é deixar claro o que é que ela pretende com aquela relação, né? Então, é agir com respeito, é ser sincero, é ter empatia e clareza no ato de se relacionar com o outro. Depois de quanto tempo de envolvimento que a gente pode dizer que essa responsabilidade está estabelecida? A partir do primeiro momento que você entra em contato com outra pessoa, né, para se relacionar, você já precisa estar atento, né, na sua forma de estar se expressando, né, para não gerar falsas expectativas. Então, isso ocorre a todo momento. Surgir dúvidas quando a gente inicia um relacionamento e tentar sanar essas dúvidas sobre o outro, não é algo positivo quando a gente está conhecendo alguém? Sim, ó, a dúvida ela faz parte, né, desse começo, desse ato de se relacionar. Então é normal, é natural a gente ter dúvidas, a gente está no processo de conhecer um ao outro, né? Então, dúvidas, alinhar expectativas, conversar, dialogar, porque a gente está se conhecendo, né? Conhecendo a outra pessoa. Então, é natural que as dúvidas, as incertezas, as inseguranças ocorram, né, ao longo desse processo. Isso faz parte, né? Não tem nada de errado a gente ter dúvida no ato de conhecer alguém, né, para estar se relacionando. Sibeli, às vezes a gente tem a impressão que quando a gente fala dessa responsabilidade, a gente está meio que tirando do outro a possibilidade dele ter dúvidas, porque as pessoas vão se conhecendo e aí no meio, né, no decorrer dessa relação, aparece eventualmente dificuldades e a pessoa fica insegura. Isso é uma irresponsabilidade quando a pessoa tem essa dúvida? Não, na verdade, as dúvidas, elas fazem parte do processo, né, de se relacionar. O que não é positivo, vamos dizer assim, é a pessoa não ser sincera, né, ao estar se relacionando, não ser clara, não ser sincera, não ser respeitoso com o outro, gerar uma expectativa que não vai conseguir cumprir. Por isso que é fundamental a gente saber o que é que a gente está buscando nessa relação, né, no ato de se relacionar, porque as dúvidas elas são naturais e elas vão sendo sanadas à medida que a gente começa a conversar, a dialogar, a alinhar, né, na verdade, as expectativas que tanto um tem quanto o outro dentro dessa relação, dessa construção, né? A relação ela é construída a todo momento e a gente precisa dialogar para a gente poder ter essa construção. Se a pessoa está em dúvida, ela deve explicar isso para o outro sem significar que ela esteja sendo irresponsável afetivamente? Às vezes tem uma pessoa que está se envolvendo muito rápido, né? Está criando já muitas expectativas, né? Já está contando com algo a mais e aquela pessoa ali está ainda conhecendo. Então faz parte dessa condição a pessoa às vezes poder falar, né? Dizer assim, olha, eu preciso de mais um tempo, eu estou conhecendo, eu tenho interesse em estar com você, mas a gente precisa ir com calma, né? Isso é a gente saber os limites, né? Os nossos limites, colocar limites na relação, para que não se crie expectativas que você depois não possa cumprir, né? Isso é que não é responsabilidade. Se você coloca ou passa uma imagem, emite um comportamento que não é coerente, né?
Até porque, né, Cibele, o namoro pressupõe justamente conhecer o outro antes de tomar a decisão de partir para uma relação estável, morar junto ou se casar, não é isso? É fundamental a gente ter essas dúvidas, esses critérios, para a gente poder saber selecionar, né, quem a gente vai colocar na nossa vida. Isso não tem nada de errado, né? E a gente poder também ter essa possibilidade de dizer assim, olha, eu gostei muito de você, mas eu não vejo que essa relação ela vai frutificar para ir morarmos juntos ou casar. Né? Então, por quê? Porque às vezes os objetivos de vida são diferentes, os valores são diferentes, então tudo isso a gente precisa estar muito atento, né? O que eu vejo muitas pessoas, elas se relacionam, começam às vezes até vão morar juntos e para depois se conhecerem, né? Pulam essa etapa do namoro, né? Que é a fase justamente onde a gente vai estar se descobrindo, né? Vai estar sendo claro, né, no ato de agir, dialogando, conversando, para poder alinhar, né, todos esses objetivos de vida, né? E qual o jeito, Cibele, da gente ouvir as dúvidas do outro, a dificuldade do outro, sem esse peso, né, de que a pessoa está sendo irresponsável afetivamente, ou mesmo de que a pessoa precisa ter uma certeza sobre tudo para a vida toda? Para sempre pode ser um mês, pode ser 2 anos, pode ser uma década e pode ser realmente para sempre, né? Até a morte nos separar. Porque o que vai fazer isso é o quanto cada um está disponível a investir nessa construção, né? Investir na relação, o quanto estão tendo afinidades com relação aos projetos de vida, né? E o querer estar na presença do outro. É positivo esse diálogo, é importantíssimo que aconteça esse diálogo, porque é através da conversa, da comunicação, que a gente vai poder alinhar essas expectativas e deixar claro o que é que a gente busca, como é que está essa relação, né? Então, as pessoas precisam aprender a se comunicar, né, mais, poder conversar abertamente. E é com jeito, é com empatia, né? Tendo cuidado para não ter uma comunicação agressiva, né? Ter esse cuidado no ato de falar com o outro, né? Para não ser algo que você às vezes quer passar uma informação, mas que você acaba às vezes sendo muito grosso, às vezes você é muito direto, objetivo, e aí dá margem à pessoa, né, sofrer, né, gerar expectativas que às vezes ou cortar muito rápido essa expectativa, né? Ser muito frio, distante, né? E aí também não é positivo. Existe um momento em que esse comportamento se torna tóxico? Ela se torna tóxico quando a pessoa ela começa a usufruir, né? Ela usa a relação só para ter benefícios, né? E não percebe que aquilo ali está gerando um dano ao outro, porque a pessoa tem ali, cria uma expectativa, ela emite comportamentos que faz o outro acreditar que aquela relação vai se estender. E na verdade a pessoa não tem aquela intenção, né? Então, quando existe essa incoerência e acaba que a pessoa que está se relacionando, ela muitas vezes não consegue, ela acaba se aproveitando, né, do afeto, às vezes da condição financeira, econômica daquela pessoa, né? Então ela usa a relação, né, para tirar um proveito, né? Então isso é patológico, isso não é positivo, é um ato de irresponsabilidade com o outro, porque ela sabe que ela não quer se relacionar para construir algo maior, mas ela também não deixa a pessoa livre para fazer outras escolhas, né, e seguir a vida dela. Como procurar ajuda? A partir do momento que a gente percebe que aquela relação ela está gerando sofrimento na gente, né, a gente não consegue às vezes se desvincular porque gosta, porque tem muita expectativa, e aí fica num sofrimento, né, que percebe que a relação não avança, mas também a pessoa não se desconecta. E aí é importante a gente procurar ajuda, né, profissional, né, para a gente poder trabalhar, né, questões que estão fazendo ela se manter ali ainda vinculada a uma relação que não está fazendo bem para a vida dela.
Então, quando a gente fala de responsabilidade afetiva, é esse cuidado nessa interação, né? Deixar claro para o outro o que é que a gente pretende com a relação. Mas também tem a questão, a responsabilidade que cada um precisa ter com a sua própria vida, né? A questão psicológica, essa condição de você ser responsável por você. Então, você ficar em sofrimento numa coisa, numa relação que não está lhe fazendo bem, não é saudável, não é positivo. Então, essa responsabilidade de você decidir, de escolher, de fazer diferente, cabe a você, né? Cibele, muito obrigado pela entrevista. Eu gostaria também de agradecer, Edenilson, pela disponibilidade aí, pela atenção que vocês, né, e pela oportunidade de estar podendo falar sobre esse tema, né, que é tão importante e que pode auxiliar muitas pessoas, né, que estão passando aí por dificuldades em estar em uma relação que não estão lhe fazendo tão bem. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.